Graça e paz, minhas lindas, tudo bem? Vocês já agradeceram hoje ao Senhor pela chuva que cai lá fora? Vocês já agradeceram ao Senhor hoje pelo fôlego de vida? Pela graça que o Senhor nos concede? Se você ainda não fez isso, nós vamos fazer isso juntas, daqui a pouquinho. Hoje eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 7, dos versículos de 11 a 17. Diz assim: Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando o caixão pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: Que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Minhas lindas, essa é uma história muito conhecida da palavra de Deus que fala sobre a viúva de Naim, né? A morte da viúva de Naim. E o tema do nosso devocional hoje é Vida Nova para os Mortos. Vida nova para os mortos. E aqui eu não quero me atentar apenas à morte física, mas eu também quero falar sobre uma condição espiritual, onde talvez nós estejamos mortas espiritualmente. A viúva de Naim, amadas, ela sofreu muito por conta dessa perda do seu filho, né? Ele era seu único filho, seu único meio de sustento, proteção. Ele tinha morrido. Sem nenhum parente do sexo masculino próximo a ela, provavelmente ela acabaria nas ruas, se tornando uma mendiga. Além do luto pela morte do seu amado filho, ela deve ter sentido como se sua própria vida tivesse acabado. Jesus então viu a tristeza e a necessidade dessa mulher e ele se compadeceu dela. Jesus tocou o caixão e ordenou àquele jovem que se levantasse. O jovem sentou e começou a falar e Jesus o entregou de volta para sua mãe cheia de alegria. A viúva provavelmente ficou maravilhada quando Jesus restaurou a vida onde havia apenas morte e substituiu o desespero por esperança. Ele fez isso, amadas, por amor e misericórdia, sem que nada lhe fosse pedido. Trazendo para os nossos dias, Jesus, amadas, ele sempre vê a nossa tristeza. Seja por causa da morte de algum ente querido, ou também seja por causa de uma condição espiritual que nós estamos vivendo. Jesus sempre falou diretamente às pessoas a quem ele ressuscitava e ele pode falar diretamente hoje aos corações endurecidos que resistem a Deus. Eu creio, amadas, que o mesmo Salvador que deu nova vida ao filho morto de uma viúva pode certamente renovar a minha fé, a sua fé nesse dia. Que seja uma condição que nós estamos vivendo, talvez, de enfrentar o luto hoje, ou talvez a gente está passando por uma situação de frieza espiritual, de morte espiritual. Amadas, o Senhor nos convida para que nós nos acheguemos a Ele e que a gente entenda e tenha plena confiança que Jesus ele substitui o desespero pela esperança. Que eu e você, que a gente se apegue à verdade de que Jesus restaurou a vida onde havia morte. Eu creio, amadas, em nome de Jesus, que Ele pode fazer isso hoje por mim e por você. Ele pode restaurar a vida onde há morte. Morte física, morte espiritual. Que eu e você, que a nossa fé seja renovada nesse dia. E que a gente se apegue à esperança e não ao desespero.
Amém? Vamos orar? Paizinho querido, Paizinho de amor, Paizinho de bondade, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o único que pode dar vida aonde está morto, onde há frieza espiritual, onde há mornidão espiritual, onde está morto, seco. Senhor, o Senhor pode trazer vida e esperança. Pai, que isso recaia sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs, que nós possamos orar por aqueles que estão com o coração endurecido em ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, ajuda-nos a ter a fé que foi exercida nessa história, Senhor. Que a gente entenda que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode restaurar a vida onde há morte e o Senhor substitui o desespero pela esperança. Perdoa, Deus, pelas vezes em que nós estamos apáticas com relação a esse mundo. Nos perdoa, Deus, pelas vezes em que a gente não abre a boca para falar de Ti, Senhor. Nos perdoe, Pai, e nos ajuda, Deus, a ter uma vida reavivada no Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ter uma vida reavivada para que toda mornidão, para que toda frieza espiritual em nós caia por terra em nome de Jesus e que se há frieza espiritual ao nosso redor, que essas pessoas também sejam impactadas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua esperança, Deus. Fica conosco nesse dia, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.